Capítulo 5. Imaginação. A oficina da mente. O quinto passo em direção à riqueza. A imaginação é literalmente a oficina na qual são elaborados os planos criados pelo ser humano. O impulso e o desejo tomam feitio, forma e ação por intermédio da faculdade imaginativa da mente. Disse que o ser humano é capaz de criar tudo o que possa imaginar. De todas as eras da civilização, esta é a mais favorável ao desenvolvimento da imaginação. Por ser um tempo de rápidas mudanças, a todo momento, nossa imaginação é estimulada. Nesses últimos 50 anos, utilizando as suas faculdades imaginativas, o homem aprendeu a conhecer e a aproveitar as forças da natureza como jamais havia feito em toda a história da humanidade. Ao conquistar o ar, superou os próprios pássaros. Fez do espaço um meio de comunicação instantânea com qualquer parte do mundo. Estudou e pesou o Sol à distância e identificou com a ajuda da imaginação os elementos que o compõem. Descobriu no próprio cérebro uma estação transmissora e receptora das vibrações do pensamento. E começa a aprender como aproveitar na prática essa descoberta. Agora, com meios de transporte cada vez mais velozes, é possível tomar café em Nova York e almoçar em São Francisco. Dentro dos limites do bom senso, a única limitação do ser humano está no desenvolvimento e no uso de sua imaginação. Ele ainda não alcançou o auge do aproveitamento de sua faculdade imaginativa. Simplesmente descobriu que tem imaginação e começa a utilizá-la de forma muito elementar. Duas formas de imaginação. A faculdade imaginativa funciona de duas maneiras. Uma é conhecida como imaginação sintética e a outra como imaginação criativa. Na imaginação sintética, por meio dessa faculdade, pode-se dispor em novas combinações de antigos conceitos, ideias ou planos. Essa faculdade não cria, apenas trabalha sobre o material acumulado pela experiência, educação e observação. É a faculdade mais usada pelo inventor, com exceção do gênio que, quando não pode resolver o seu problema por meio da imaginação sintética, recorre à imaginação criativa. Agora, pela faculdade da imaginação criativa, a mente finita do ser humano estabelece uma comunicação direta com a inteligência infinita. É a faculdade pela qual são recebidos os pressentimentos e as inspirações. É por meio dessa faculdade que ideias novas ou fundamentais são legadas ao homem. É também por meio da imaginação criativa que recebemos as vibrações das mentes de outras pessoas. É ela que permite a uma pessoa se comunicar ou entrar em sintonia com o subconsciente da outra. Essa imaginação trabalha automaticamente, da forma descrita nas próximas páginas. A faculdade criativa funciona somente quando a mente consciente está vibrando a uma frequência extremamente rápida, como quando estimulada pela emoção de um forte desejo. Essa faculdade criativa torna-se mais alerta, mais receptiva às vibrações das fontes mencionadas à medida que vai se desenvolvendo pelo uso. Essa afirmação é importante. Pense bem sobre ela antes de prosseguir. Ao seguir esses princípios, não se esqueça de que a história de como converter desejo em dinheiro não cabe em só uma sentença. A história só estará completa quando todos os princípios forem dominados, assimilados e postos em prática. Os grandes líderes de comércio, indústria e finanças, bem como os grandes artistas, músicos, poetas e escritores, devem o seu sucesso à utilização da imaginação criativa. Ambas as faculdades da imaginação, a sintética e a criativa, tornam-se mais aguçadas com o exercício, exatamente como qualquer músculo ou órgão do corpo também se desenvolve pelo uso. O desejo é apenas um pensamento, um impulso. É impreciso e efêmero, abstrato e sem valor, até transformar-se em sua contrapartida física. Embora a imaginação sintética seja mais solicitada durante a transformação do impulso do desejo em dinheiro, saiba que podem surgir circunstâncias e situações que exijam também o emprego da imaginação criativa. A sua faculdade imaginativa pode estar enfraquecida por falta de uso. Basta usá-lo e logo terá recuperado a agilidade. A imaginação nunca morre, ainda que fique inativa por muito tempo. Por enquanto, concentre sua atenção no desenvolvimento da sua imaginação sintética,
pois ela será mais solicitada durante o processo de conversão do desejo em dinheiro. A transformação do impulso intangível do desejo na realidade tangível do dinheiro requer um planejamento, que deve ser elaborado com a ajuda da imaginação, principalmente em seu aspecto sintético. Depois de ler o livro todo, volte a este capítulo e comece imediatamente a usar a imaginação para desenvolver um plano que leve à transformação do seu desejo em dinheiro. Em quase todos os capítulos, há instruções detalhadas para a elaboração de planos. Escolha as que melhor se aplicam às suas necessidades e registre o seu plano por escrito. Feito isso, você terá dado uma forma definida e concreta ao seu desejo intangível. Leia a frase anterior mais uma vez, em voz alta e bem devagar, lembrando que, ao dar forma escrita à declaração do seu desejo e ao plano para sua realização, você na realidade deu o primeiro de uma série de passos que lhe permitirão converter um pensamento em sua contrapartida material. A Terra na qual vivemos, os seres humanos e tudo o que existe são resultado de uma mudança evolutiva, por meio do qual porções microscópicas de matéria foram organizadas e arrumadas de forma ordenada. Acima de tudo, e esta afirmativa é de vital importância, esta Terra, bem como cada um dos bilhões de células do nosso corpo e cada átomo de matéria, começaram como uma forma intangível de energia. O desejo é um impulso do pensamento. Impulsos do pensamento são formas de energia. Quando você começa, por impulso do pensamento, a desejar ganhar dinheiro, está colocando a seu serviço a mesma matéria que a natureza usou ao criar a Terra e todas as formas materiais do universo, inclusive o corpo e o cérebro, nos quais os impulsos do pensamento atuam. Até onde a ciência foi capaz de determinar, o universo inteiro consiste de apenas dois elementos: matéria e energia. Pela combinação de energia com matéria, foi criado tudo o que é perceptível ao ser humano, desde a maior estrela que brilha nos céus até o próprio homem. Neste momento, o seu propósito é utilizar com proveito o método adotado pela natureza. Você tenta adaptar-se às leis da natureza, esforçando-se para converter o seu desejo no seu equivalente material ou financeiro. Você pode, outros já conseguiram. É possível construir uma fortuna com base em leis imutáveis. Antes, porém, é preciso familiarizar-se com essas leis e aprender a usá-las. Com a repetição, por todos os ângulos possíveis, do teor dessas leis e a descrição de seus princípios, o autor espera revelar o segredo por meio do qual grandes fortunas foram conquistadas. Por mais estranho e paradoxal que isso possa parecer, o segredo não é um segredo. A própria natureza o anuncia na Terra, nas estrelas, nos planetas que vemos, nos elementos acima e em torno de nós. Em cada folha de grama e em cada forma de vida conhecida, a natureza anuncia esse segredo por meio da biologia, quando transforma uma célula tão minúscula que pode perder-se na ponta de um alfinete no ser humano que, neste instante, ouve estas palavras. Certamente, a conversão do desejo em seu equivalente material não é um milagre maior. Não desanime caso não compreenda plenamente tudo o que está sendo dito. A menos que venha se dedicando a longo tempo ao estudo da mente, não esperamos que assimile logo na primeira leitura o conteúdo deste capítulo. Com o tempo, você fará progressos. Os princípios mencionados a seguir abrirão caminho para o entendimento da imaginação. A primeira leitura assimile o que for possível. Quando ler novamente e meditar sobre a filosofia neles contida, você descobrirá que algo aconteceu, tornando o texto mais claro e ampliando a sua compreensão. Acima de tudo, não desista, nem interrompa o seu estudo desses princípios, até que tenha lido o livro no mínimo 3 vezes, porque então você não vai mais querer parar. Como utilizar a imaginação de maneira prática? Ideias são ponto de partida de todas as fortunas. Ideias são produtos da imaginação. Vamos ver algumas ideias que deram origem a enormes fortunas. Talvez estes exemplos transmitam informações definitivas a respeito do método pelo qual a imaginação pode ser usada para acumular riqueza. O tacho encantado.
Há 50 anos, um velho médico que atendia na área rural subiu em sua carroça e dirigiu-se para o centro da cidadezinha mais próxima. Lá chegando, amarrou o cavalo e entrou silenciosamente na farmácia pela porta dos fundos. Por algum tempo, ele e o jovem farmacêutico trataram de negócios. Aquela negociação estava destinada a render fortunas a muita gente e a proporcionar um grande benefício ao sul dos Estados Unidos. Por mais de uma hora, o velho médico e o jovem farmacêutico conversaram em voz baixa, atrás do balcão. Então o médico saiu, foi até a carroça, pegou um tacho grande e antigo e uma enorme colher de pau para mexer o conteúdo do tacho e os deixou nos fundos da loja. O farmacêutico examinou a vasilha e, em seguida, enfiou a mão no bolso interno do paletó, tirando um maço de notas que entregou ao médico. O maço continha exatamente $500, todas as suas economias. O médico pegou uma folha de papel na qual havia uma fórmula secreta. As palavras naquele papelzinho valiam uma fortuna, mas não para o médico. Aquelas palavras mágicas fariam um tacho ferver, mas nenhum dos dois envolvidos imaginava as fabulosas fortunas que sairiam dele. O velho médico ficou contente em vender o equipamento por $500. O dinheiro pagaria suas dívidas e lhe daria paz de espírito. O farmacêutico corria um grande risco apostando todas as suas economias num simples pedacinho de papel e num tacho velho. Ele jamais poderia sonhar que seu investimento faria transbordar ouro de um tacho, superando o milagre da lâmpada de Aladim. O que o farmacêutico realmente comprou foi uma ideia. O velho tacho, a colher de pau e a mensagem secreta anotada na folha de papel eram elementos secundários. O estranho sucesso daquele tacho começou a acontecer depois que o seu novo dono misturou às instruções secretas um ingrediente que o médico desconhecia. Leia esta história atentamente e teste a sua imaginação. Veja se descobre o que o rapaz adicionou à mensagem secreta, fazendo que o ouro transbordasse do tacho. Lembre-se de que não se trata de uma história das 1001 noites. Você tem aqui em relato de fatos, talvez mais estranhos do que a ficção, mas que começaram sob a forma de uma ideia. Vamos ver as grandes fortunas que essa ideia produziu. Ela rende até hoje enormes fortunas àqueles que distribuem a milhões de pessoas pelo mundo afora o conteúdo do tacho. O velho tacho é hoje um dos maiores consumidores de açúcar do mundo, oferecendo por isso colocação permanente a milhares de empregados no cultivo da cana, no refino e na venda do açúcar. O velho tacho consome anualmente milhões de garrafas, garantindo emprego para um grande número de trabalhadores da indústria do vidro. O velho tacho emprega um exército de funcionários de escritórios e de agências de publicidade, e trouxe fama e fortuna a um sem número de artistas que criaram peças magníficas para promover o produto. O velho tacho converteu uma pequena cidade na capital dos negócios do sul dos Estados Unidos, beneficiando direta ou indiretamente todos os empreendimentos e todos os moradores. A ideia beneficia todos os países civilizados do mundo, derramando um contínuo fluxo de ouro sobre todos os que entram em contato com ela. O ouro do velho tacho construiu e mantém um dos mais conceituados colégios do sul dos Estados Unidos, onde milhares de jovens recebem o treinamento essencial para o sucesso. O velho tacho tem histórias maravilhosas para contar. Durante a depressão econômica, quando fábricas, bancos e casas comerciais fechavam aos milhares, o dono do tacho encantado resistiu, garantindo emprego a um exército de pessoas em todo o mundo e distribuindo porções extras de ouro àqueles que havia muito tempo acreditavam na ideia. Se o produto daquele velho tacho de cobre pudesse falar, contaria emocionantes histórias em todas as línguas. Histórias de amor, de negócios, de profissionais diariamente estimulados por ele. O autor está seguro de pelo menos uma dessas histórias, porque fez parte dela, e tudo começou não muito longe do exato ponto em que o farmacêutico comprara o velho tacho. Foi lá que o autor conheceu a sua mulher, e foi ela que lhe contou a história do tacho encantado. Era o produto daquele tacho que bebiam quando ele pediu a ela que o aceitasse, para os bons e os maus momentos. Agora, ficou claro que o conteúdo do tacho encantado é uma bebida mundialmente conhecida. Assim, é justo que o autor confesse ter encontrado naquela cidade não apenas uma esposa, mas a própria bebida que lhe proporcionou sem interferências um estímulo ao pensamento, favorecendo o repouso da mente,
tão necessário para que um escritor faça melhor o seu trabalho. A partir de hoje, seja você quem for, aonde quer que viva, e qualquer que seja a sua ocupação, quando ver as palavras Coca-Cola, lembre-se de que este vasto império de riqueza e influência nasceu de uma ideia, e de que o misterioso ingrediente misturado pelo farmacêutico Asa Candler, a fórmula secreta foi imaginação. Pare e pense nisso por um momento. Lembre-se também de que os 13 passos para a riqueza, descritos neste livro, foram os meios pelos quais a influência da Coca-Cola estendeu-se a cada metrópole, cidade, vilarejo, a todos os cantos do mundo, e que qualquer ideia que você possa criar, tão válida e útil quanto a da Coca-Cola, tem a possibilidade de repetir o sucesso estupendo dessa maneira universalmente conhecida de matar a sede. É verdade, ideias são forças, e seu raio de ação é o próprio mundo. O que eu faria se tivesse $1 milhão? Essa história comprova a verdade encerrada neste velho ditado: onde existe vontade, existe um caminho. Ela me foi contada pelo conceituado educador e religioso, o falecido Frank, que começou sua carreira de pregador na área rural ao sul de Chicago. Enquanto cursava a faculdade, observou muitas falhas no sistema educacional. Falhas essas que acreditava poder corrigir se ocupasse algum cargo de direção. O seu maior desejo era dirigir uma instituição educacional, na qual jovens alunos pudessem aprender fazendo. Decidiu-se então a organizar um novo colégio, onde pudesse pôr em prática suas ideias, livre dos métodos ortodoxos de educação. Para tanto, precisava de $1 milhão. O que ele faria para conseguir uma quantia tão vultosa? Essa pergunta absorvia a maior parte dos pensamentos do jovem e ousado religioso. Mas não precisa haver qualquer progresso. Toda noite, Frank se deitava na cama com esse pensamento, e levantava-se com ele toda manhã. Pensava no assunto em todos os lugares, revirava-o em sua cabeça. Uma verdadeira ideia fixa. $1 milhão é um bocado de dinheiro. Ele admitia o fato, mas também reconhecia como verdade que a única limitação seria aquela imposta por sua mente. Sendo filósofo e pregador, Frank concluiu, como fazem todos os bem-sucedidos na vida, que a determinação de propósito é o ponto do qual devemos partir. Ele sabia também que a determinação de propósito assume vida e poder quando apoiada por um desejo ardente de transformar o objetivo em seu equivalente material. Apesar de estar consciente de todas essas grandes verdades, ele ainda não sabia como conseguir $1 milhão. O procedimento natural seria desistir, dizendo: "Ah, minha ideia é boa, mas não há nada a fazer, porque nunca terei $1 milhão." A maioria das pessoas teria feito isso, mas não Frank. O que disse e fez foi de tal importância que reproduzo aqui as suas palavras. Numa tarde de sábado, estava em meu quarto, pensando nos meios de levantar o dinheiro para prosseguir com os meus planos. Por quase 2 anos eu vinha pensando, mas nada tinha feito além de pensar. Era tempo de agir. Naquele momento, decidi que conseguiria em uma semana o sonhado $1 milhão. Como? Não me estava preocupada com isso. O mais importante era a decisão de obter o dinheiro dentro de um prazo específico. E naquele momento, fui tomado por uma estranha sensação de segurança, algo que nunca havia experimentado antes. Dentro de mim, alguma coisa parecia dizer: por que não tomou essa decisão há mais tempo? O dinheiro estava esperando por você. As coisas começaram a acontecer rapidamente. Liguei para os jornais e anunciei que faria um sermão, na manhã seguinte, sobre o tema: o que eu faria se tivesse $1 milhão? Comecei imediatamente a trabalhar no sermão. Mas devo dizer francamente que a tarefa não foi difícil, porque eu já vinha quase 2 anos preparando o que dizer. O espírito por trás do sermão era parte de mim. Bem antes da meia-noite, tinha terminado de escrever e fui dormir, com um sentimento de confiança, pois eu já podia ver-me possuidor do $1 milhão. Na manhã seguinte, levantei cedo e, ainda no banheiro, li o sermão e me ajoelhei em oração, pedindo que as minhas palavras chamassem a atenção de alguém com condições de oferecer o dinheiro de que eu precisava. Enquanto rezava, tive novamente aquela certeza de que o dinheiro estava a caminho. Na ansiedade em que me encontrava, porém,
Saí sem levar o sermão, e só percebi o esquecimento no púlpito, quando já me preparava para começar a falar. Era tarde demais para voltar e buscar as minhas anotações. E foi uma bênção que acontecesse assim. O meu subconsciente forneceu o material de que eu necessitava. Quando me levantei para começar o sermão, fechei os olhos e falei dos meus sonhos, com todo o coração e toda a alma. Eu não me dirigi apenas aos fiéis. Imaginei estar falando também com Deus. E disse o que eu faria com US$ 1 milhão, se essa quantia me viesse às mãos. Descrevi o plano que tinha em mente, uma grande instituição educacional onde os jovens aprenderiam na prática e, ao mesmo tempo, desenvolveriam a mente. Quando eu terminei e sentei-me, um homem se levantou do banco que ocupava, na antepenúltima fila, e encaminhou-se para o púlpito. Eu me perguntei o que ele iria fazer. Ao chegar junto ao púlpito, estendeu-me a mão e disse: Reverendo, eu gostei do seu sermão. Acredito que o senhor poderia fazer tudo o que disse que faria se tivesse US$ 1 milhão. Para provar que eu creio no senhor e no seu sermão, se vier ao meu escritório amanhã pela manhã, eu lhe darei US$ 1 milhão. O meu nome é Philip Armour. O jovem Frank foi ao escritório do Sr. Armour, que lhe passou às mãos US$ 1 milhão. Com esse dinheiro, ele fundou a tão sonhada instituição educacional. Era uma quantia que a maioria dos religiosos passa a vida inteira sem jamais ver. No entanto, o impulso do pensamento por trás do dinheiro foi criado em uma fração de minuto na mente do jovem pregador. O US$ 1 milhão necessário surgiu como resultado de uma ideia. Por trás dela havia um desejo que o jovem Frank vinha acalentando havia quase 2 anos. Observe este fato importante. Ele conseguiu o dinheiro no prazo de 36 horas, após ter tomado em sua mente a decisão definitiva e ter elaborado um plano. Não havia nada de novo ou diferente no pensamento vago e na frágil esperança do jovem Frank em conseguir US$ 1 milhão. Outros antes dele, e muitos desde então, tiveram pensamentos parecidos. Mas houve algo de muito especial e diferente naquele sábado memorável, quando tomou a decisão, afastou a incerteza e disse determinado: Eu terei este dinheiro dentro de uma semana. Parece que Deus se coloca ao lado do homem que sabe exatamente o que quer, se ele está determinado a conseguir exatamente aquilo. Além do mais, o princípio pelo qual Frank conseguiu seu US$ 1 milhão ainda vive e está à sua disposição. Essa lei universal é tão executável hoje quanto era quando o jovem pregador fez uso dela com tão bons resultados. Este livro descreve, em detalhes, os 13 passos dessa grande lei e sugere como usá-los. Observe que Asa Candler e o Dr. Frank tinham uma característica em comum. Ambos conheciam essa verdade surpreendente. As ideias podem ser transformadas em dinheiro, pelo poder de um propósito e de planos definidos. Se você é um dos que acreditam que basta trabalhar arduamente e agir com honestidade para conseguir riquezas, afaste esse pensamento. Não é verdade. Quando as riquezas chegam em grande quantidade, nunca são fruto de trabalho árduo. A riqueza vem em resposta a pedidos categóricos, baseados na aplicação de princípios definidos, e não por acaso ou sorte. Falando de maneira geral, uma ideia é um impulso de pensamento que impele a ação, por meio de um apelo à imaginação. Todos os bons vendedores sabem que, quando a mercadoria não vende, é possível vender ideias. Os vendedores comuns não conhecem esse fato, e por isso são comuns. A história de praticamente todas as grandes fortunas começa no dia em que o criador e o vendedor de ideias se juntam e trabalham em harmonia. Carnegie se cercou de gente capaz de tudo o que ele não podia fazer, indivíduos que criaram ideias e as colocaram em prática, gerando uma riqueza fabulosa para Carnegie e para eles mesmos. Milhões de pessoas atravessam a vida esperando por oportunidades favoráveis. Talvez um golpe de sorte possa fazer surgir uma oportunidade, mas o mais seguro é não depender do acaso. Foi uma chance favorável que me deu a maior oportunidade da minha vida. Entretanto, tive de dedicar a essa oportunidade
25 anos de esforços determinados antes que se tornasse uma vantagem. A oportunidade consistiu na minha boa sorte em encontrar e receber a cooperação de Andrew Carnegie. Naquela ocasião, Carnegie plantou em minha mente a ideia de organizar os princípios de realização em uma filosofia do sucesso. Milhares de pessoas aproveitaram as descobertas feitas em 25 anos de pesquisas, e inúmeras fortunas foram acumuladas pela aplicação daquela filosofia. O começo foi simples. Tratava-se de uma ideia que qualquer um poderia ter desenvolvido. A oportunidade favorável chegou por intermédio de Carnegie, mas o que dizer da determinação, da definição de propósitos, do desejo de alcançar o objetivo e do esforço contínuo durante 25 anos? Não foi um desejo comum que sobreviveu ao desapontamento, ao desencorajamento, à derrota temporária, à crítica e ao receio de estar perdendo tempo. Foi um desejo ardente, uma ideia fixa. Quando Carnegie implantou a ideia na minha mente, ele a induziu, alimentou e cuidou, para que permanecesse viva. Gradualmente, ela se tornou um gigante poderoso a me induzir, alimentar e guiar. Ideias são assim. Primeiro, você lhes dá vida, ação e rumo. Depois, elas tomam o poder e afastam toda a oposição. Ideias são forças intangíveis, mas têm mais poder que o cérebro físico que as fez nascer. Elas continuam a existir mesmo depois do desaparecimento do cérebro que as criou. Veja o exemplo da cristandade. Tudo começou com uma simples ideia nascida do cérebro de Cristo. Sua doutrina mestra era: faça ao próximo o que deseja que lhe façam. Cristo voltou ao lugar de onde veio, mas a sua ideia permanece. Algum dia ela poderá crescer, adquirir vida própria, e então terá realizado o mais profundo desejo de Cristo. A ideia vem se desenvolvendo há apenas 2000 anos. Vamos dar-lhe tempo. Parabéns por você ter finalizado mais esse capítulo. Te vejo no 6º capítulo, Planejamento Organizado, a materialização do desejo em ação. O 6º passo, em direção à riqueza.